transparência deve estar presente para fins de livre acesso, da qualidade, da correção dos dados, e será inevitável para o consentimento. E aqui, quando eu falo de consentimento, lembrem que ele é muito frágil, porque o consentimento ele pode ser revogado pelo titular do dado a qualquer tempo. E a prevenção sempre será o melhor caminho. Então, quando vocês quiserem fazer a correta adequação da LGPD, pensem na base principiológica, porque ali estará toda a estrutura da tua adequação, sempre pensando nos princípios, né? E agora, passando para a política de privacidade, falando-se em documentação, né? Principalmente para aquelas empresas que têm sites também, né? No ambiente virtual, ela vai consistir em um documento, e não só para ambiente virtual, tá, gente? Também pode ser documento físico. Então, ela é um documento de suma importância, é confeccionado com base na atividade, nos riscos da empresa, tá? E contém orientações ao titular e aos terceiros interessados em relação ao correto tratamento dos dados, né? Então, ali é a boa governança. E pensem assim que essa política de privacidade, ela não tem um aspecto padrão. Aqui no Paraná nós falamos da receita de bolo, isso não existe. Por quê? Porque ela é específica para aquela atividade, para aquela empresa, sempre baseada nos riscos aos quais ela está exposta, a sua atividade em si, né, a sua realidade, o seu ambiente regulatório, tudo isso deverá ser muito bem verificado para a confecção dessa política de privacidade. E outra coisa, não pensem que a adequação à Lei Geral de Proteção de Dados é somente você ter uma política de privacidade, não é. Existem várias fases, você precisa capacitar as pessoas, os seus colaboradores deverão estar com uma maturidade suficiente para saber classificar as informações, então tudo isso é de extrema importância. E falando em boas práticas na governança, quando falamos em política de privacidade, nós temos o artigo 50 da LGPD, que traz ali na sua a linha D, né, no inciso 1º, que se estabeleçam políticas e salvaguardas adequadas com base no processo de avaliação sistemática de impactos e risco à privacidade. Então, essas políticas, elas estão relacionadas com a política de privacidade, tá? E agora, passando para o consentimento, que também é de extrema importância, e eu falei para vocês que ele é extremamente frágil, porque ele pode ser revogado a qualquer momento. Nós temos aqui as principais características dele. Então, o consentimento, ele sempre deve ser prévio, ele nunca deve ser dado depois, e sim antes. Ele deve ser livre, ele jamais pode ser feito sob pressão, digamos assim, né? Ele deve ser informado, inequívoco, e como ele é revogável, ele é frágil. E sempre vinculado às finalidades. Então, aqui nós temos o consentimento com a base principiológica das finalidades. E aqui, ainda falando dele, ele só serve para o agente que obteve o consentimento, ele não é extensivo a outras pessoas, então é só o titular daquele dado, né? E cuidado com o compartilhamento nos grupos econômicos, você tem que ter o consentimento específico para cada empresa. E quando nós falamos em granularidade, pensem em grãozinhos. O consentimento ele é específico para cada ponto, cada atividade ali que você desenvolve na empresa. Ele nunca é feito de uma maneira ampla, de uma maneira geral, mas muito específico e sempre pensando em grãozinho. Então, ali não se pode ter como válido consentimento no formato tudo ou nada, essa amplitude que eu falei para vocês, né? E sempre vinculado a uma finalidade específica. E aqui eu trouxe para vocês um checklist para a obtenção desse consentimento, o que deverá constar, né, quando eu penso em consentimento. Então, ele é sempre requerido de forma separada dos termos e condições, por isso ele está vinculado a uma finalidade específica. Os titulares devem
dar o seu opt-in, por isso que tem ali aquela figurinha verdinha, nunca pode estar no verdinho, né? Eu tenho, enquanto titular do dado, tenho que clicar lá e dar o opt-in e dar esse meu consentimento, né? Então, não se usam caixas pré-selecionadas do tipo consentimento padrão, isso não existe, tá, gente? Sempre linguagem clara, objetiva, de fácil compreensão, né? Especificada a finalidade, mais uma vez aqui, que eu trago para vocês a base principiológica. O aspecto da granularidade, né? Ele é feito ponto a ponto. São dadas opções separadas na granularidade, que é o que eu acabei de falar para vocês. Os agentes de tratamento devem ser mencionados, tá? E aqui só um parêntese em relação à política de privacidade também. Você deve sempre informar quem vai ser o seu DPO, tá? O Data Protection Officer, para que as pessoas tenham esse conhecimento, que seja dada essa transparência para que elas saibam com quem contactar na empresa a respeito dessa adequação, né? Desse correto tratamento dos dados. É garantido aos titulares o não fornecimento do consentimento sem consequências, então você não pode constranger alguém para obter esse consentimento, ele é livre, né? Evita-se fazer dele uma pré-condição para os serviços, ou, por exemplo, vou lá condicionar um desconto mediante o consentimento, né? Em determinada operação. Isso não existe, nós até já tivemos atuações de lojas ali pelo direito do consumidor, pelos PROCONs, por conta disso, tá? E se os serviços são ofertados a crianças, utilizam-se medidas de checagem de idade e obtenção de consentimento dos pais ou dos responsáveis. Por isso que eu trouxe ali no primeiro momento para vocês a correta adequação para os dados dos menores, né? Porque esse consentimento tem que ser dado aí pelo responsável do menor. Ele é muito frágil, como eu disse para vocês, porque ele pode ser revogado a qualquer momento, né? Ele tem finalidades determinadas, tá? E quando ele vai ser revogado, o titular do dado deve expressar, tá? Essa vontade, né? Para que você tenha aquilo formalizado. Isso é muito importante também. Quando falamos em boas práticas na governança dos dados, eu trago aqui algumas perguntas cruciais, alguns questionamentos que devem sempre estar em pauta. Qual é o nível de maturidade da proteção e do tratamento dos dados na minha empresa, né? Os meus colaboradores entendem e sabem classificar se uma informação é pública, se ela é interna ou restrita, se ela é estratégica, se ela é altamente confidencial. Tudo isso vai trazer a boa governança dos meus dados e vai trazer a maturidade, né, nesse aculturamento. Os meus colaboradores têm que saber diferenciar uma informação da outra. E quando eu trago também política da mesa limpa, pensem nos dados físicos, na documentação, né? É de bom tom que as empresas adotem a política da mesa limpa, por exemplo, quando o colaborador vai se ausentar da sua mesa, que tenham gaveteiros que se guardem aquelas documentações, né? Que não deixem nada à mostra ali, porque é muito fácil qualquer pessoa passar, tirar uma foto e vazar um dado, por exemplo, né? O mesmo cuidado deve se tomar com impressoras que são compartilhadas, né? As boas práticas, elas regem que você coloque senhas específicas, né? Para que não vazem documentos na impressora também. Quem vai manipular as informações? Aquilo que eu falei da maturidade dos meus colaboradores, né? Eles estão preparados para isso? Por isso, gente, treinamento e capacitação é essencial nesse momento para a Lei Geral de Proteção de Dados. E qual o nível da gestão, né? Conforme a relevância do meu conteúdo. Não poderá haver desalinhamento de lideranças. Aqui, gente, áreas internas da empresa falando a mesma linguagem. Porque quando as áreas internas não se conversam, aí nós não temos efetividade, seja no tratamento dos dados ou no próprio compliance, né? E existe um plano de ação
Se ocorrer um incidente, se tiver um vazamento de dados, eu tenho que saber como corrigir isso, né? Então, tudo isso está vinculado às boas práticas na governança desses dados. E ainda, me referindo a essas boas práticas, eu trouxe aqui a responsabilidade dos controladores e operadores, né? O que eles precisam fazer? Formular as regras de boas práticas e de governança, estabelecer condições para a organização na governança desses dados, um regime correto de funcionamento, procedimentos, normas de segurança. Eu tenho ali acesso aos sistemas sem compartilhamento de senhas, por exemplo. Os padrões técnicos, o meu TI está devidamente preparado para o tratamento desses dados. Tudo isso deve estar elencado nas boas práticas. E a gestão desses dados, né? O artigo 37 fala do data mapping ou inventário dos dados. E aqui isso é necessário para que eu venha confeccionar o meu relatório de impacto de proteção de dados, que é o documento onde eu vou registrar cada ação desse tratamento, e também o documento que eu vou ter ali formalizado para demonstrar à Autoridade Nacional de Proteção de Dados que eu estou me adequando à LGPD. Então, é necessário que se faça esse inventário dos dados. E aqui é o relatório que eu acabei de mencionar para vocês, né? Então, ele atende uma série de princípios que estão previstos na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, tá? E dentre eles aqui eu trago os principais. Então, você descreve os processos e você formaliza isso. Você elenca quais os tipos de treinamento, né, de tratamento, desculpem. Vocês vão adaptar o projeto ali da tua adequação, né, comparando se existe compatibilidade entre a finalidade do tratamento do teu dado, né, e o tratamento específico ali em si. Estudar e elencar a necessidade desse tratamento, você descreve os riscos, e aqui, quando eu falei que não há padrão para política de privacidade, por exemplo, ou para a própria adequação, é porque eu estou falando dos riscos aos quais a empresa está exposta, né? Então, eu preciso descrever esses riscos, identificar, avaliar e mitigar. E por isso, gente, a LGPD ela é vista como um braço do compliance, tá? Na responsabilidade corporativa, né, dentro da governança. Eu elenco também as medidas técnicas que serão adotadas, né, para assegurar essa proteção dos dados, e também sempre penso na prevenção como o melhor caminho ali, né, para evitar eventuais danos em função do procedimento. E aqui já me direcionando para a terceira parte, eu vou falar para vocês um pouquinho do que são as sanções na LGPD, né? Que estavam muito temidas, digamos assim, por conta agora da vigência plena, que nós tivemos em agosto de 2021, agora, né? Muito recente, com a fiscalização da NPD. Mas não pensem nessas sanções somente como a multa prevista na própria Lei Geral de Proteção de Dados, na 13.709, mas também nos casos de responsabilização nas esferas judicial e extrajudicial, envolvendo direito do consumidor, envolvendo direito do trabalho, envolvendo demandas indenizatórias no direito civil, por exemplo. E aqui só trazendo para vocês se situarem onde estão essas sanções dentro da lei, né? Artigo 52, tá? Elas podem variar desde uma multa simples, elas podem também abranger a suspensão e a proibição do tratamento dos dados. Imagina uma empresa sem poder tratar esses dados, sem poder coletar os dados, ela acaba fechando, né? É tão grave quanto a própria multa, né? Aí a gravidade e a natureza das infrações, você vai também considerar a boa-fé do infrator, né, no caso da aplicação. E no caso da advertência, sempre será acompanhada da indicação de um prazo para adoção das medidas corretivas. E agora falando em valores específicos para a multa, isso aqui é bem salgado, gente. Pode ser de até 2% do faturamento da empresa, né, chegando a 50 milhões de reais por infração.
Isso aqui é muito pesado. Só que para você ter uma multa de 50 milhões, o faturamento da sua empresa tem que ser de 2,5 bilhões. Então, lembrando que é 2% do ato. Então, é por valor da pena, o valor da penalidade pode ser maior do que 50 milhões, dependendo da reincidência ali, né? E aqui eu trouxe para vocês uma notícia recente, do dia 30 agora, antes de ontem, né? Que a NPD ela abre consulta pública para normas de LGPD, de aplicação para micro e pequenas empresas, né? Por quê? Porque ela entende que as micro e pequenas empresas deverão ter esses procedimentos simplificados, diferenciados e com equilíbrio, né? Ela vai atuar sempre nessa visão orientativa num primeiro momento. E aqui eu trago alguns cases para vocês. Então, punições e responsabilizações judiciais e extrajudiciais. Aquilo que eu falei para vocês não se atentarem somente na multa do artigo 52, né? Drogaria é questionada por coletar impressão digital de clientes para programa de relacionamento, né? Existe uma finalidade específica para isso, então o Instituto de Defesa do Consumidor usou a notificação extrajudicial para perguntar a essa drogaria se a prática está de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados. Aqui, para vocês terem uma ideia, a LGPD já foi utilizada em mais de 2,7 mil reclamações no site do Reclame Aqui. E um outro case ali, que a loja famosa de chocolate é atuada pelo PROCON por propaganda enganosa. Por quê? Porque ela condicionava o desconto dela, né, para obter os seus dados, tá? Isso não pode ser feito. E aqui, já me encaminhando para o final, eu trago essa mensagem para vocês do George Washington, que as boas empresas serão sempre menos muito caras que as ruins. Então, atuar na prevenção é sempre o melhor caminho. Aqui estão os meus contatos, desde já me coloco à disposição e agradeço aí a participação e a presença de todos vocês. Obrigada, Andréia, pela sua participação. E tenho certeza que já estão chegando perguntas. Então, eu tenho certeza que a gente ainda tem muita coisa aí, que vai ficar muito melhor aí nossa live. Agora, dando continuidade, eu chamo para dar início Roberto Geral, consultor empresarial, psicólogo, professor palestrante, coach de carreira e autoestima. Vocês devem estar se perguntando o que um psicólogo está fazendo na LGPD, mas eu acho que com certeza vocês vão entender a partir de agora. Roberto, por favor. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Eu quero agradecer o convite da BKR Lopes Machado, na figura do nosso diretor Mário Lopes, de estar podendo aí contribuir um pouco com esse assunto tão rico e que continuará sendo debatido por muito tempo, dentro do nosso âmbito e do nosso ambiente empresarial. Algumas coisas me chamaram a atenção quando a Andréia estava falando. Hoje, dentro do âmbito empresarial, mesmo em 2021, com a pandemia, o que a gente ainda pode e precisa fazer? Precisamos ter uma política institucionalizada de treinamento e desenvolvimento. Interessantíssimo ela comentando, e mais de uma vez, né, do grau de necessidade que as empresas têm, como é que as pessoas vão trabalhar com dados sigilosos, né, com a sua capacidade de maturidade envolvendo consumidores ou clientes ou cidadãos, né? As empresas sabem disso. Então, certamente, grande parte delas que tiver uma política institucionalizada e, principalmente, uma política de gestão de pessoas ou RH, vai fazer isso. Agora, se a gente pegar e trabalhar isso de duas formas, dois prismas, o que a gente tem aí? Como é que as organizações vão poder estar
preparadas para isso dentro desse novo cenário que a gente está vendo, esse cenário que está sendo apresentado. Não tem jeito, elas precisam e já fizeram, provavelmente grande parte delas, o quê? Um planejamento estratégico e principalmente voltado para um planejamento estratégico voltado para gestão de pessoas, tá? Por quê? As organizações também estão trabalhando com isso, como em grande parte com uma novidade, né? Então, esta novidade, ela está vindo aí a todo vapor, né? É recentíssimo, mas, ao mesmo tempo, as empresas precisam estar preparadas e preparar as pessoas também. No âmbito dos cidadãos, dos consumidores, dos clientes, como é que isso ocorre para a gente? Bem, a gente tem percebido que a grande parte das pessoas em algumas empresas, elas estão se afastando. Por quê? Qual é a grande doença hoje que a gente está vendo, ou o rol de doenças que a gente vê hoje em nível empresarial? As pessoas estão estressadas, as pessoas estão ansiosas, né? As pessoas estão deprimidas, e aí começam a se retirar pouco a pouco. Agora, vamos imaginar juntos como é que é uma pessoa que não tem prevenção de guardar os seus dados, de ter sigilo nas suas informações e se vê perdida, sem documentação nenhuma, sem forma de atuar, sem proteção de nada. Provavelmente, isso aí será o quê? Será mais um indicador para que esse grupo de pessoas se afastem. E aí, como é que a gente vai fazer, né? A gente, enquanto gestor de pessoas, gestor de empresas, os meus amigos que estão colocando aí, a Andréia colocou com muita propriedade, certamente o Araújo vai falar algumas coisas voltadas para isso, né? As pessoas têm que estar o quê? Totalmente mudadas. Hoje, a gente tem percebido que cada vez mais o cenário está diferente, é um cenário que o tempo todo mundo está fotografando, hipoteticamente, e imaginando que a coisa tem que melhorar, né? A coisa tem que ser respeitada com ética, com segurança, com etnias, tá? Dentro desse movimento todo que a gente está vendo, né? Agora, cabe a nós, e principalmente eu que tenho a oportunidade de também trabalhar no âmbito da saúde, contribuir e colaborar para que as empresas, na imagem dos seus diretores e gestores, consigam fazer o quê? Um plano muito eficaz de medicina e saúde do trabalho, porque senão a gente vai começar cada vez mais perdendo os melhores funcionários que a gente tem na empresa. E, olha, hoje perder pessoas boas não está fácil. O que a gente diz isso lá no nosso curso de gestão de RH, né? Como é que a gente vai reter esses talentos? É só dando um plano de cargos e salários? Isso é um pedaço. Como é que isso aí vai dar uma continuidade para que as pessoas consigam atuar de uma forma bem mais tranquila e cada vez mais fiquem o maior tempo possível nas empresas? E repara, novamente pegando o início aí do que eu estava comentando, quando a gente falou de uma política institucionalizada de TID, a gente já sabe que hoje treinamento e desenvolvimento não basta, a gente tem que encarar treinamento, desenvolvimento e educação corporativa para que esses movimentos efetivamente consigam se estabilizar. E cada vez mais as pessoas fiquem o maior tempo possível nas empresas, tá? Então, eu estou contribuindo um pouco com o olhar de quem está dentro das empresas também, o olhar acadêmico de quem conversa lá com os nossos alunos,
e me colocando aí também à disposição para ajudar em o que a gente puder fazer. Fazer algum plano para isso, trabalhar de uma forma diferenciada, lembrando que quais são os projetos que a gente mais vê hoje nas instituições? Precisamos montar um programa de qualidade de vida no trabalho. Tá legal. E aí, como é que a gente vai fazer? Detalhe, né? Um programa desse não tem custo, tá? Ele não é tão caro assim. Tem muito investimento, tem uma boa vontade do gestor principal, né? E tem o quê? Uma situação diferenciada. Imaginem se a gente estava lá em março de 2020, quando, bum, estourou a pandemia, como é que seria tudo isso? Hoje a gente está um pouco mais avançado, a gente já sabe como é que funciona algumas coisas e a gente precisa se preparar. Pessoal, aproveitem a oportunidade, as informações estão aí, tá? E vamos em frente, porque a gente tem muita coisa para fazer em várias linhas de frente. É no âmbito do direito, no âmbito da administração, no âmbito da psicologia, no âmbito de gestão de pessoas ou gestão de RH. Bom, muito obrigado aí pela oportunidade e pela participação. E agora, dando sequência, o Araújo retornando. E agradeço também a você, Roberto Gerazzi, pela participação. Tenho certeza que está colaborando e sempre colabora, porque, na verdade, é um pouco de cada um que se torna, né, o melhor. Então, se cada um se doar um pouco, seja o tamanho que for, eu tenho certeza que isso vai dar um resultado muito melhor. E eu entendo que, do que eu estou ouvindo, que apesar de ser um assunto bem ainda difícil, né, em função de que é novo, e todos nós temos que nos adaptar, todos nós, porque isso aí está afetando a todos. Mas temos que manter um equilíbrio, uma tranquilidade, para que possamos atravessar isso de uma forma mais equilibrada, para que isso não se torne um problema, né? Afetando o emocional, as pressões que a gente recebe no dia a dia, principalmente num processo desse LGPD, onde nós temos que adequar, adaptar, entender e passar por alguns medos, né? Com certeza. Então, agora, Araújo, você te passa a palavra e lembrando a vocês que, ao final, nós vamos estar discutindo aqui as perguntas que já estão chegando até a mim, e muito interessantes. Eu acho que é a oportunidade, façam suas perguntas, não deixem de mandar, para que a gente possa criar aqui um troca com muito mais intensidade. Você, Araújo. Microfone, Araújo. Mais uma vez, espera aí só um minutinho. Mais uma vez. Araújo, está sem som. Você está sem som. Ok. Está sem som. Ok. Então, conforme eu falei, mais uma vez, nós estamos retornando, e como eu tinha falado anteriormente, eu dei algumas pinceladas também pela LGPD, mas pegando os fatos que são importantes. Né? A André já trouxe aí um fato novo, né, que é da pequena e média empresa, mas eu acho que tem mais coisa ainda para a gente falar aí. Estou tentando aqui o carregamento, pronto.
Está compartilhando, tá tudo bem. É. Ok. Eu trouxe aqui para a gente começar, uma frase do Albert Einstein, que fala que a mente que se abre ao conhecimento nunca volta ao seu estado anterior. Né? Isso é importante, porque se a gente conseguir agregar conhecimento nesse nosso encontro, com certeza estaremos indo a um nível à frente do que nós estávamos, e não vamos retornar. Então, no nosso... Você está dando para o pessoal para ver? Porque eu estou meio... Tá ok, tá ok. Ok? Tá. Sim. Ok. Então, eu trouxe aí o contexto legislativo, eu já tinha começado a falar para vocês, começando pelo contexto da tradição europeia, né? A GDPR, bem antes dela entrar em vigência, a Europa já tinha diversas legislações pertinentes à privacidade e à proteção de dados, mas ainda era uma legislação espalhada, e a GDPR veio unir tudo isso, dar uma melhorada e colocar em vigência. O negócio foi tão sério na Europa que em alguns países as pequenas empresas, as médias empresas, que simplesmente não deram importância à GDPR, elas acabaram fechando as portas, porque houve uma exclusão natural, que ninguém queria transacionar com uma empresa que poderia trazer um vazamento, e de repente um vazamento dos dados daquela empresa que estava transacionando. Então isso foi uma seleção natural que aconteceu. No Brasil, ele já começou com uma série de legislações, né? O Marco Civil da Internet foi um que chamou muita atenção. Nós tivemos várias audiências públicas, até que surgiu o projeto de lei e depois saiu a lei da LGPD, né? Ela foi editada em 2018, mas só vigorou no ano seguinte, e as multas foram prorrogadas para esse ano, para agosto desse ano. A NPD sendo constituída, na realidade a NPD deveria ter sido constituída lá atrás, né, quando a lei foi editada, mas ela acabou sendo instituída, melhor falando, agora, recentemente, final do ano de 2020, e ela começou trabalhando a pleno vapor, apesar das dificuldades, e já emitiu algumas normas, alguns guias, está trabalhando na regulamentação da lei. E, recentemente, o governo federal editou um decreto, que é o 10.748, instituindo a Rede Federal de Gestão de Incidentes Cibernéticos. O nome é bonito, né? Então, o governo também está preocupado. A nossa querida Andréia falou dos princípios para vocês, né? Mas eu queria destacar aqui o princípio da necessidade. Esse é o princípio mais difícil de você conseguir se colocar dentro dele, ou pegar esse princípio e falar, bom, eu estou dentro desse princípio aqui, né? Por quê? Porque ele fala dos dados que são estritamente necessários à finalidade. Quer dizer, se você tem a necessidade, você colocou a necessidade, então preste atenção. Porque, lembrando sempre, isso aí depois você vai ter que dar conta como controlador. Você que vai ter que apresentar para a NPD aquilo que você classificou como teus princípios. Só para vocês terem uma ideia disso, isso é um assunto sério, eu acho que a NPD, quando fizer a regulamentação das punições, das multas, ela vai pegar um pouco pesado quando for
um equívoco de princípio. Só para vocês terem uma ideia, a GDPR, ela autuou a Amazon em algumas centenas de milhões de dólares, né? Foram mais de 700 milhões de dólares de multa, simplesmente porque a Amazon não atendeu ao princípio que ela elencou para ela. Somente por isso, tá? Então, muito cuidado, né? E aí eu vou passar aqui o livre acesso, a qualidade de dados, né? A transparência, e transparência nessa lei é muito importante. Se você não tiver transparência, se você não for transparente, isso também vai trazer uma dor de cabeça bem grande para vocês. O princípio da prevenção também é outro que, na realidade, é um princípio que eu acho que todo mundo vai ter que adotar, né? Porque se você falar em proteção de dados e prevenção, não tem como você fugir, né? A prevenção é tudo, né? É tudo, porque você não tem só o problema do tratamento em si dos dados, né? Mas você também pode ter o problema dos vazamentos. E tem ocorrido muito, desde que a GDPR entrou e desde que a LGPD entrou. Segurança, responsabilização e prestação de contas, isso o controlador vai ter que fazer, não vai ter jeito também, né? Quando a André falou ali do relatório de impacto, o relatório de impacto ele não é um relatório para ser feito quando ocorrer algum incidente. Não, ele tem que ser feito regularmente e ficar lá bonitinho, arquivado, para quando a NPD pedir, se acontecer dela pedir, você já tem ele ali, né? Então, prestação de contas sempre. E segurança também. Sabe, as empresas têm que pensar numa coisa. Os dados não são delas. Os dados são dos titulares. Ela não tem mais o dado para ela. Ela pode até ter o dado, mas vai ter no mercado negro, né? Mas o dado mesmo, titular, é do titular, não é dela. E havia esse pensamento, né? Muita empresa coletava os dados dos titulares e ficava com esses dados para que um dia ela pudesse usar, quem sabe. Pode ser que num dia dado tal pode ser bom ou não, mas não é assim mais que funciona. A empresa tem que entender que os dados não são mais dela, dos titulares. Muita atenção nisso. E se são dos titulares, e se ela está tratando de dados, segurança é a palavra primordial. E tanto é assim que o Brasil hoje é o segundo país no mundo que está sendo atacado para vazamento de dados, para vazamento para quebra de sistemas, para ataques ao sistema financeiro. Isso a gente vai falar mais na frente. E não discriminação, né? Você não pode fazer o tratamento para fazer a discriminação. Eu me lembro de um vídeo que eu vi há pouco tempo atrás, de uma moça que se candidatou a uma vaga, chegou lá na vaga, o pessoal falou que o entrevistador falou que o currículo dela era o melhor de todos, mas que eles não podiam contratá-la. E ela saiu dali sem entender nada. Se era o melhor, por que ela não foi contratada? Simplesmente não foi contratada, e voltando para trás, ela uns dias antes, tinha ido na farmácia e comprou um teste de gravidez. E isso foi compartilhado e
a pessoa a empresa que cuidava da seleção, ela teve acesso a isso. Então, supôs que ela estaria grávida, poderia estar grávida, então a contratação foi descartada. Isso é discriminação. Então, você não pode discriminar. Um outro ponto que eu gostaria de falar, e a André já discorreu sobre esse assunto, é sobre o tratamento de dados. Na concepção que eu tenho conversado com o pessoal do mercado, o pessoal está começando a fugir do consentimento e do legítimo interesse que estão grifados aí, dentro das hipóteses. Consentimento, porque a Andrea propriamente já falou, e o legítimo interesse, porque ele é difícil de você suportar ele, né? Então, eu me lembro que quando eu comecei a falar de LGPD, eu fiz um evento em que uma pessoa que estava palestrando comigo aplicou para aquela atividade legítimo interesse para tudo. E ele falava, não, isso é legítimo interesse, isso é legítimo... E eu olhava para aquela pessoa e falava, poxa, não pode ser tudo legítimo interesse. Como assim? Né? Então, fujam desses dois, consentimento e legítimo interesse. Se você puder, por exemplo, usar execução de contrato, perfeito. Está perfeito. Tá certo? E eu botei aqui, né? O consentimento, tem que ter evidência do consentimento, o titular tem que pedir, você não pode induzir a ele, né? Você vai ter que pegar consentimento a cada mudança que for feita no tratamento dos dados, ou se mudar o operador, você vai ter que também fazer isso. Não pode induzir, nem ter o vício de consentimento. O enquadramento legítimo interesse não é fácil, e o ônus da prova é do controlador. Classificou como legítimo interesse, é o controlador que tem que justificar por que classificou assim. Tá certo? E, pessoal? Agente de tratamentos, eu não vou entrar no controlador e operador. Peraí, foi à frente aqui. Não vou entrar no controlador e operador, porque a Andrea já foi brilhante na explanação sobre os dois, né? Agora, eu queria alertar que nós podemos ter, dentro da mesma empresa, o controlador e o operador. Tá certo? E eu destaquei aqui, como eu ia falar isso, eu destaquei já na última linha. Atenção, pessoal. Funcionário não é operador. Funcionário não é operador. Eu dei como exemplo aqui um escritório de contabilidade. Ele é controlador com relação aos seus subordinados, ou seja, aos funcionários, terceiros, mas ele é operador em relação ao seu contratante. A empresa que contrata ele é o controlador e ele, nesse caso, é o operador. Mas, ao mesmo tempo, ele também é controlador das atividades que ele tem no seu escritório. Isso funciona para advogado, isso funciona, escritório de advocacia, né? Isso funciona para empresas de auditoria, tá? Então, nós temos essas duas figuras dentro de uma mesma empresa. Bom, encarregado ou DPO, né? O DPO é o Data Protection Officer. Foi uma profissão que, quando a LGPD começou a bombar, vamos falar assim, muitas pessoas resolveram dar uma guinada de carreira e começaram a fazer cursos e certificações para se tornarem DPO, né? E o pessoal começou a correr atrás. Só que o DPO, ele tem uma responsabilidade bem definida na lei, e as atribuições não são fáceis. Mas eu alerto aqui que a NPD recentemente soltou o Guia de Agente de Tratamento de Dados, e lá ela
falou do DPO, embora o DPO não seja um agente de tratamento. Lá ela diz que o DPO é responsável por garantir a conformidade da LGPD. Olha só a responsabilidade que foi atribuída ao DPO. Tá? E que, recentemente, a NPD também, num dos seus comitês lá, aprovou a nomenclatura Data Protection Office, DPO. Antes, por isso que eu estou falando de DPO direto. Antes, na legislação, você só tinha a figura do, então, encarregado. Né? Que é uma tradução meio grotesca para DPO. E lembro aqui que no Código Civil nós temos 2 artigos, um de dano e um de reparação, que se aplicam nesse caso. Tanto é assim que está havendo uma procura muito grande para seguro de dano civil. E tem muita seguradora aí fazendo na média de 15 milhões de reais. E o DPO, ele tem que ter esse seguro. Assim como o operador também tem que ter. E o controlador eu também recomendo, porque se você tiver algum problema que ocorra, algum incidente, vamos pensar aqui, que o controlador determinou o operador para fazer o tratamento da seguinte forma, da forma A. Aí o operador resolveu fazer da forma B. Ocorreu o incidente, né? O controlador vai ser responsabilizado. E ele depois pode fazer uma ação de regresso em cima do operador. Então, recomendação, tenha o seguro. Seguro de dano civil. Tá? Agora, na semana passada ou retrasada, a NPD também soltou uma norma dizendo que a figura do DPO não é obrigatória para pequenas empresas e startups. Ou seja, pequenas empresas e startups não precisam ter um DPO. Ok? Vamos em frente. Política de cookies. É engraçado que poucas são as lives que a gente ouve alguém falar de política de cookies. Mas quando você, na maior parte das vezes, vai contratar uma empresa para fazer a adequação de LGPD, o pessoal já sai com essa. Uma das coisas que está lá normalmente é política de cookies. Né? Mas a política de cookies não faz parte da LGPD. Vocês podem ler a LGPD, vocês não vão ver em momento nenhum falar em política de cookies. Né? E isso não é uma coisa nova. Já existia. E outra coisa, o fato de você aceitar lá a política de cookies não quer dizer que você deu autorização para o tratamento, tá? Tem gente que está tendo esse entendimento errado. Você está aceitando o cookie, não o tratamento dos seus dados. E o cookie, quando ele é feito, quando você entra lá e dá o aceite, ele fica gravado no seu dispositivo. Pode ser no seu computador, no seu celular. Só que ele também é enviado para o servidor de quem pediu a aceitação do cookie. Se ele não tratar os dados lá, tudo bem. Mas ele vai ter com os dados registrados lá. E o cookie serve para quê? Serve para quando você, no genérico, né? Quando você entrar novamente, ele já vai ter lá gravado tudo que você já consultou, tudo que você viu, o que você tem de interesse. A Microsoft fazia isso direto, o Google, Facebook, né? Aliás, eu botei aqui o Facebook no final exatamente para lembrar a vocês uma fala do seu fundador, Mark, em que ele falou que se você der 66 curtidas no Facebook, depois das 66 curtidas, eu vou saber mais de você do que você mesmo. E isso é fato, né? Porque há um tempo atrás estourou um processo no Senado Federal
em que ele foi chamado a prestar esclarecimentos sobre um programa espião que existia dentro do Facebook e que espionava direto. Isso me lembro uma vez eu falei que quando você bota o celular em cima da mesa, mesmo que você não esteja mexendo, você está sendo espionado. Não tenha dúvida disso. Tá? Uma coisa que é importante falar. Se o cookie foi criado para fazer o rastreamento dos seus dados, não pode. Pela LGPD não é permitido. Se fosse na GDPR, você podia pedir, lá você tem que pedir autorização para fazer isso. É diferente. Outra coisa que o pessoal confunde muito, incidente de segurança cibernética ou engenharia social. O que é um, o que é outro? Né? Incidente é toda vez que um dado pessoal sofre um desvio. Não só de uma invasão do sistema. André falou aí da política da mesa limpa. Então, vamos imaginar que em cima da mesa você chamou o cara para fazer, chamou a empresa para fazer a adequação, fazer a proposta de adequação. Chegou lá na mesa de reunião, aí tinha uma pilha de documentos em cima da mesa, com dados que a empresa trata. Ali já houve um incidente. Você já expôs um dado para uma pessoa de fora, que não deveria ter acesso a esse dado. Então, não é só uma invasão do sistema. Pode ser também por meio físico. Ou quando você, por exemplo, fez uma proposta, aí você achou que a proposta não estava legal, você amassou e jogou no lixo. E aí a faxineira pegou aquele lixo, jogou no saco, e esse saco foi para o lixo lá. E se vem alguém para espionar a tua empresa, vai lá catar o lixo, vai lá olhar o lixo e olha exatamente a tua proposta, quanto você está cobrando, para quem que você está mandando. Isso é um incidente. Tá certo? E ainda tem uma figura dentro da invasão que é um insider. Insider é a pessoa dentro da empresa que abre a porta lá para o cracker ou para o hacker. Eu chamo de cracker, né? Que eu costumo, é a terminologia que eu uso, que é o cara que está querendo invadir os dados daquela empresa. E como ele abre a porta, ele recebe no celular dele, no e-mail dele, uma mensagem, né, um phishing, que é uma isca digital, e ele abre aquela isca digital dentro com o computador da empresa, e o cara entra e pega todos os dados que ele quiser. Tá certo? Engenharia social é muito usada pelos cybercriminosos, né? São os que eu chamei de cracker, né? E depois eu vou explicar, mas embaixo eu tenho a explicação para isso, que são os caras que entram para roubar dados pessoais, para derrubar empresas, explorar falha de segurança no sistema. E, pasmem, no Brasil existem muitas empresas que não têm uma segurança satisfatória, né? Com o objetivo de conversando. Inclusive, eles conseguem convencer as pessoas, que é o que a gente vê nos golpes aí, que elas estão cedendo informações para pessoas e serviços confiáveis. Né? Esse é o que a gente chama de cracker, que eu botei aqui embaixo no slide, que é o Black Hat. O pessoal que chama de Black Hat. E o hacker, que é o cara que combate o cracker, que é o cara que trabalha para o bem, vamos chamar assim, é chamado de White Hat. Existe um outro tipo de cracker, que são os Green Hat. Os Green Hats, eles são crackers voltados só para a área financeira, só para desvio financeiro. Eles só fazem isso. Tá certo? E na engenharia social, quando um cracker desse entra para fazer uma persuasão dessas, eles usam os gatilhos mentais das pessoas. E aí é um pouco mais da área do Roberto, né? Que é a dor que a pessoa pode estar passando naquele momento,
a ambição que ela tem de ganhar mais dinheiro, de querer ganhar rápido, ficar rica rápido, o desejo de consumir bens materiais que ela não tem consumido até agora, e o medo, né? O medo também faz isso. Agora, falando dos dados sensíveis, eu queria só chamar a atenção aqui, a André já brilhantemente falou, que os dados podem precisar ou não de consentimento, né? Lá no artigo, se eu não me engano, 14, que fala dos dados... 14 não. 14 é crianças e adolescentes. No artigo 6º. Sexto. Então, no artigo 6º, ele fala, no item 1, que é com consentimento, quais são as possibilidades que precisam de consentimento, e no 2, no item 2, o que não precisa de consentimento. Tá certo? Dados de criança e adolescente, sempre o consentimento, né, dos pais, de um dos pais, não precisa ser dos dois, pode ser de um só, de uso específico e destacado, né? O tratamento tem que ser de forma simples, clara e acessível, sem precisar de consentimento. Ressalto aqui que, nesse caso de criança e adolescente, o interesse do menor é o cerne para o tratamento. Sempre, pensando no interesse do menor, é o cerne para o tratamento. Aí você fala assim, bom, mas eu vou tratar de crianças e adolescentes? Toda empresa vai tratar. E toda empresa que tem um RH, que tem pessoas que têm filhos, acabam tendo que usar os dados. Ah, mas eu estou usando porque o INSS pede para o salário e família, porque... ok, mas os dados estão lá. Tá certo? Agora, vamos pensar numa coisa. Eu vou ter um caso aqui. Uma criança cai na escola. O telefone que está lá é o telefone da casa dela, não é o telefone do trabalho do pai. A escola precisa se comunicar com o pai da criança, com a mãe da criança, para levá-la para o socorro, né, dizendo o que aconteceu e que vai levá-la para o socorro. Ela vai e captura um dado que tem o telefone do trabalho do pai. Ela colhe um dado do trabalho do pai com alguém, ou na internet, para poder ligar para o pai e avisar do ocorrido. Ele está descumprindo a lei? Não, porque há uma previsão na lei para isso. Lembra que eu botei ali que o cerne, o interesse do menor é o cerne. Se o menor está machucado e precisa de atendimento médico imediato, é o interesse dele. Então, o tratamento a coleta de dados, nesse caso, é permitida. Espaço para adequação, o André já também colocou, né? Eu coloquei aqui de uma forma resumida, com 6 passos só, né? Eu queria destacar aqui o monitoramento. O monitoramento é a continuidade da LGPD. Todo mundo acha que depois que adequar a LGPD, adequei, estou lá, estou bonitinho, né? Não, tem que fazer um monitoramento. Tem que fazer um monitoramento e é desejável que seja por uma pessoa independente. O DPO, ele pode até fazer um monitoramento dele, mas a empresa tem que ter um monitoramento independente para apresentar a NPD. E isso é uma ação contínua. Todo ano é recomendável que se faça esse monitoramento, né? Eu acho que a NPD ainda vai regulamentar isso, mas eu acho que é anual ou bianual, no máximo. Monitoramento a cada 3 anos não faz sentido. E o monitoramento aqui como é que a gente vai falar? Ele é a possibilidade que a empresa tem de melhorar a sua adequação à LGPD. Ela pode estar com uma falha
e ela ali consegue corrigir, né? Então, essa é a importância. Então, pensando que a LGPD acabou? Não, não acabou. Você tem monitoramento todo ano aí para fazer. E isso tem que ser feito, né? Pontos de atenção, né? Adoção de medidas de segurança, sempre. Relatório de impacto, isso tem que fazer. É obrigatório em relação ao risco, né? Isso a NPD vai te cobrar ainda. O ônus da prova do consentimento e legítimo interesse do controlador, porque no frigir dos ovos, o consentimento também, o controlador vai ter que comprovar que ele teve consentimento explícito, que não houve um vício de consentimento, né? E o consentimento tem que prestar atenção na dispensa e temporalidade, né? Se o titular do dado pediu, por exemplo, que esse dado os dados dele sejam retirados, sejam eliminados, tem que ser feito. Não pode deixar de fazer, né? É o término e a tratação, é o tratamento, término do tratamento e a eliminação dos dados. Isso é muito importante que seja feito. Isso é uma coisa que você tem que estar sempre olhando, mesmo depois da adequação, para ver se você não está coletando dados demais, dado que você não precisa. Às vezes, as coisas mudam no meio do caminho e você percebe que depois você está colhendo dados demais, sem necessidade, né? Então, não espera o titular te pedir isso. E pode ser que depois ele faça uma denúncia lá para a NPD, que você estava tratando dados demais dele. A governança, que a nossa querida André falou, e compliance digital, eu concordo com ela plenamente, vai fazer parte do compliance, não tem jeito, é um braço do compliance, veio para ficar, só que, diferentemente do compliance, a lei aí exige que seja feito, né, o compliance digital, o compliance da LGPD, e a lei induz você a que você tenha esse compliance, essa governança da LGPD dentro da tua governança corporativa. Então, não adianta você chegar e fazer uma governança de LGPD se você não fizer a governança corporativa. Tem que ter. Então, uma empresa que vai adequar a LGPD vai levar de brinde, ou vai levar na cauda dessa adequação a governança corporativa. Ok? Legal. E aí, eu queria passar um videozinho para vocês. Esses dois slides finais são de reflexão. Esse aqui é para a gente refletir, né? Eu não sei se eu consigo passar, mas que eu consigo, sim. Estou passando aí.
Então, pessoal, só voltar aqui. Então, pessoal, a gente pode ver aí que quantas informações foram pedidas e a reação das pessoas é que chama atenção, de cederem os dados sem sequer, a maior parte delas, né, sem sequer perguntar por quê, mas um porquê com veemência. Porque fala, por que você quer? Não, eu quero porque o banco faz assim, aí o cara, tá bom. E teve gente que deu os dados todos, deu tudo, polegar, deu todas as digitais. A gente tem que mudar esse pensamento. A LGPD clama que todos nós, como titulares de dados, mudemos o nosso pensamento em relação a isso. Tá certo? Por isso que eu botei esse vídeo para a gente refletir um pouco depois disso. E por último, em se tratando de vazamento que a gente falou aqui, né? O vazamento de dados não é uma questão de ser, mas de quando. Porque do jeito que as empresas estão se colocando ou estão gastando, investindo na proteção de dados, é quando, não é ser, é quando. E vai acontecer. E aí ele tem uma frase muito legal aqui: ninguém paga pelo ato criminoso de outro, mas pela própria negligência. Certo? Quero agradecer a vocês. Está aí o meu contato. O da André também já estava, mas botamos de novo. Que vocês tiverem qualquer dúvida, entre em contato conosco. Nós vamos montar um curso, já estamos terminando de montar um curso para começar em meados de outubro, entre 36 e 40 horas. Quem tiver interesse em saber do curso, me manda um e-mail e a gente conversa mais na frente, né? Vai ser um curso bem abrangente, nós vamos passar item por item, explanando detalhadamente, conversando sobre cada situação. Outra coisa também que eu queria chamar a atenção do pessoal é com relação a esse movimento novo do ESG, né? O pessoal chama de ESG, que é meio ambiente, social e governança. E também eu acho que é um movimento que veio para ficar. E tudo isso vai acabar se falando de uma certa forma, né? E eu acho que mais na frente isso vai acontecer de uma forma também igual ao que aconteceu com a LGPD. Todo mundo, todas as empresas querendo fazer, querendo correr atrás para não ficar de fora. Então, também quem tiver interesse em conhecer um pouco mais do ESG, pode mandar também um e-mail que nós vamos incluir na próxima turma na nossa próxima live sobre ESG, para vocês conhecerem. Tá bom? Agradeço muito a vocês. Estamos abertos para perguntas. Jaque. Sim, Araújo, obrigado pela participação. E vamos às perguntas. Aqui algumas perguntas. Larissa, boa noite. Com relação às pequenas empresas, haverá um regulamento específico? Você quer responder, André? Boa noite, Larissa. Então, o que a NPD ela está estudando é uma alternativa regulatória, tá? Que permita um método mais simplificado para atingir as pequenas e médias empresas, né? Com procedimentos simplificados e com equilíbrio, né? Porque você não pode fazer a mesma exigência de uma pequena e média empresa do que você vai fazer lá da grande, né? Até nós podemos ter essa dimensão no valor das multas ali aplicadas, né? Então, para ter ali os 50 milhões, você precisa do faturamento de 2,5 bilhões na empresa, né? Então, sempre pensando na proporcionalidade, mas vai ser uma alternativa regulatória, sim. Posso falar só um negocinho? Claro. Com relação às multas, eu quero lembrar que as empresas, os órgãos governamentais, eles não têm incidência de multa. Eles sofrem de incidência de todas as penalidades elencadas na lei.
menos as multas. E até faz sentido, né? Se vier a multa, quem vai pagar somos nós, né? A verdade é essa. Então, mas eles têm toda a penalidade em cima do que tem que ser, inclusive com a exclusão dos dados, se for o caso. É uma das penalidades que tem lá. E só complementando o que você está falando, Araújo, a administração pública é a maior detentora dos nossos dados, né? Exatamente. Então, ela tem o dever de dar ali o exemplo no tratamento dos dados e nessa preocupação, né? Quando você falou muito bem ali não coletar dados além do necessário, né? E até o que traz ali a reflexão da drogaria. É o princípio da coleta mínima. Você vai ter que coletar o dado específico para a tua finalidade, né? Então, isso vale para todo mundo, para a empresa privada e para a administração pública também. Isso aí. Vai, Jaque. Jaqueline, tá sem som, por favor. Normal agora? Ok. Podemos usar os cookies de rastreamento? Eu falei isso. Essa pergunta, desculpa, Araújo, é de uma pessoa que não se identificou, tá? É anônima. Tá. Eu cheguei a falar isso, passei por esse ponto. O cookie de rastreamento ele não é possível face à LGPD. Você pode fazer todos os outros cookies. E não tem problema nenhum, mas o de rastreamento não, porque aí você vai estar coletando dados do titular, né, e sem, normalmente, com vício de consentimento, como a gente gosta de falar, né? Ok. Vamos para a próxima. Essa é para você, Roberto. Não. Qual o impacto no emocional desses profissionais que lidam com a LGPD? Repete, por favor, a pergunta qual? Qual o impacto no emocional desses profissionais que lidam com a LGPD? Essa pergunta é do Lucas Martins. Muito bem. Lucas, o impacto é muito grande, porque nesse momento que a gente está de mudança, a gente precisa estar totalmente preparado e precisa estar voltado para isso. E aí vem de novo a questão de quê? De uma prevenção mais adequada, de uma preparação melhor, de um grau de maturidade cada vez mais exigido por nós diante desse novo cenário que a gente está vivendo. Então, é preciso realmente ter uma capacidade diferenciada para poder enfrentar esse novo mundo, né? A gente não teve o novo mundo da pandemia, não está tendo, vai ter como é que vai ser o tal do normal depois da pandemia, né? Se é que a pandemia vai acabar, então a gente tem que realmente se preparar para isso. Agora, é o que a gente precisa fazer, né? O impacto é melhorar, buscar, aperfeiçoar, e uma expressão que a gente usa muito dentro do âmbito da gestão e da administração, que é melhoria contínua o tempo todo. Isso. Na realidade, só batendo um papo aqui com o Roberto, na realidade, as pessoas estão trabalhando muito mais nessa pandemia. Não tem dúvida. E isso está causando um estresse maior nas pessoas. Então, isso vai fazer com que as pessoas, num dado momento, sofram algumas doenças, abre aspas aí nas doenças, pertinentes a esses estresses que elas estão tendo. É o caráter humanizado, né, gente? Sim. Isso aí. Jaqueline, só antes de você fazer a próxima pergunta, deixa eu fazer um complemento que eu estou vendo no chat aqui da Larissa, que ela fala assim: obrigada, mas de qualquer forma já devemos implementar, mesmo sem essa alternativa regulatória para pequenas e médias empresas,
Larissa, eu só complementando, sim, né? Pelas práticas da boa governança, as pequenas e médias empresas já devem se preocupar, sim, né? E fazendo, nem que seja aos poucos ali, a adequação já e se preocupando com isso, sim. Não esperar aí essa alternativa regulatória, em que pese a NPD já esteja com esse estudo aí em andamento. Isso é importante. Desde 2018 que eu recomendo para as empresas que façam a implementação, mesmo que seja numa regulamentação própria, ou seja, se autorregulamentando para atender com base que está na lei, dentro do bom senso de atender o que está na lei. E isso é uma coisa que vai ser sempre, você vai ter que ser sempre fazer, não dá para ficar esperando. Quando a regulamentação sair, você faz o que a gente chama ali de ajuste fino, né? Vai ajustando o que ficou faltando ou o que precisa ser alterado. E não adianta fazer um copiar-colar de outra empresa, né, Araújo? Não. Cada empresa tem a sua necessidade específica, o seu risco específico, e toda essa adequação tem que ser pensada para ela. Verdade. Eles têm tem uma coisa que é importante também falar aí, é que a gente tem visto muita coisa no mercado, né? Outro dia eu estava conversando com a doutora Andréia, eu vi uma empresa, uma coisa de um mês atrás, oferecendo adequação da LGPD em 48 horas. Isso é fake, gente. Isso não existe. LGPD, dependendo do tamanho do cliente, leva meses para se adequar, às vezes anos. Um ou 2 anos, dependendo do tamanho da empresa. Dependendo também do tamanho do banco de dados. Às vezes a empresa é pequena, mas o banco de dados é enorme. Então tem que ser tratado. Isso não é assim, entendeu? Vai, Jaque. Bom, Araújo, eu acho que você deve ter respondido uma pergunta aqui da Fátima, em que ela diz onde boa parte das empresas erram ao se adequarem à LGPD. É nos princípios. 90% das empresas erram por não atender aos princípios ou atenderem de forma equivocada. Ou incompleta, né, Araújo? Ou incompleta, seja. Temos mais uma observação aqui no chat, né? O Fernando Barros, ele fala assim, boa noite, frequento uma academia e eles já se adequaram à LGPD. Mudaram diversas coisas, abordagens, modo dos funcionários se portarem, e será a nova tendência daqui para frente. Só quis corroborar com os palestrantes. Excelente, né? Excelente. Ótima contribuição. Parabéns, Fernando, pela academia que você frequenta. Continue frequentando. Já está antenada, já está preocupada, já está pensando na governança, né? Eu não vou nem perguntar para você, Fernando, o valor dessa mentalidade. Mas vamos lá. Essa é para você, Andréia. Como fica a governança dos dados em relação à governança corporativa? Essa pergunta é da Anne. Oi, Anne, boa noite. Então, vamos localizar as coisas, situar as coisas, né? A governança dos dados fica na parte da responsabilidade corporativa, na qual também está o compliance. E aí a gente consegue fazer também a ponte com as políticas ESG, né? Ou ASG, que o Araújo falou muito bem. Que quando nós falamos em governança, nós temos que pensar na responsabilidade corporativa das empresas. E aí nós conseguimos situar, digamos assim, a governança dos dados. Eu preciso me preocupar como eu vou tratar esses dados. Eu não posso, por exemplo, pegar um currículo, né, e descartá-lo ali numa lixeira normal. Isso não, depois da LGPD, isso não existe mais, né? Não deveria existir antes. Mas já vimos alguns casos, né, Araújo, de empresas aí usando currículos de pessoas para embalar produtos. Né? Verdade. Então, a responsabilidade corporativa, ela entra dentro do compliance, ela entra na governança dos dados e também nas políticas ESG.
esse negócio da mesa limpa, a política da mesa limpa, a empresa não pode mais, aquele negócio que a empresa tinha de, não, imprimiu um verso, não quer mais, vamos utilizar para rascunho o verso no papel, não pode mais. O papel tem que ser destruído, né? E devidamente destruído. O destruído não é amassado e jogado fora, não é cortado na metade e jogado fora, não. É picado mesmo. É a eliminação correta dos dados, né? A eliminação correta. Vamos lá, mais uma. Os órgãos públicos estão sujeitos às multas? Eu já respondi essa. Na realidade, os órgãos públicos, eles não têm incidência da multa. A lei exclui claramente, se eu não me engano, o item 1, o item 2 e o item 3 das multas, das penalidades, desculpa, melhor falando, né? Então, você, nas penalidades, só tem o item 1 e do item 4 em diante, para os órgãos, né? Então, exclui-se as multas, tanto a multa simples como a multa diária, né? Então, é importante que a gente fique atento a isso, porque senão daqui a pouco vai ter gente querendo entrar na justiça, vai gastar dinheiro à toa, porque não vai poder exigir que a NPD aplique uma multa no órgão público. E são os que mais vazam, hein? Naturalmente. Vazam naturalmente. Bom, mais uma pergunta da Raíssa para você, Roberto. Pois não. De que forma pode ser reduzida a ansiedade ou as outras tendências de depressão por parte das pessoas durante o processo? Bom, a gente está imaginando que a partir de um bom tempo para cá, de 18 para cá, quando foi começada a implementação da lei, oficializada agora, e as pessoas tomem mais cuidado com seus próprios movimentos, documentos, que consigam ter um guardado maior para que elas não se sintam perdidas. Perdidas com o quê? Onde eu botei, quem é que vai ver, como é que vai ser, né? Então, é importante para isso, porque senão a gente vai ter o quê? Movimentos de diversas crises, né? Crises orgânicas, e aí a questão dos remedinhos tradicionais vão passar a ser muito mais uma constante, né? Além de, certamente, não vou nem falar de mim, vou falar dos meus colegas psicólogos, de forma geral, vão ter os seus consultórios, clínicas, com um volume muito maior de pessoas lá batendo na porta para ser ajudado. Então, as pessoas têm que estar muito mais atentas como é que vai ser isso, né? O daqui para frente. Como é que é esse daqui para frente, né? Então, as pessoas estão muito mais ligadas, devem estar mais ligadas, tá? Bom, eu estava aqui pensando, Andréia, Araújo e Roberto, que todos esses impactos aí que podem fazer estragos, né, pequenos ou grandes, mas também se a questão que, acho que foi a Andréia que colocou, a questão de treinamento, treinar as pessoas para essa adequação, um investimento que agora é necessário, né, que as empresas coloquem pessoas especializadas para orientar, para implementar dentro das empresas, para que essas pessoas elas estejam capacitadas. Eu acho que isso também vai diminuir muito o risco. Tem razão? Eu estou, assim, muito fora. Vai, André. Quer falar? Só vou fazer uma pincelada. Sem dúvida nenhuma, Jaqueline, porque a capacitação e o treinamento é que vai trazer a maturidade para os colaboradores. E eles vão saber tratar aquele dado no dia a dia, né? Por exemplo, até o grupo de WhatsApp profissional é um risco para a empresa. Porque Sim. Ali você pode vazar um dado sensível, um atestado médico, um dado de condição física, de saúde de um colaborador. Então, tudo isso você precisa, né? Para tudo isso você precisa do treinamento e da capacitação, sim.
para que a tua empresa esteja resguardada. Nós já temos um caso de uma empresa que está sendo autuada exatamente por isso, por ter vazado um dado num grupo de WhatsApp, expondo uma pessoa que estava sendo demitida. Olha o risco disso, Então, né? E grande. É muito importante isso, porque, já que treinamento é condição sine qua non para a adequação da LGPD. Você não fala em adequação da LGPD sem falar em treinamento e conscientização. Isso aí é condição sine qua non. Tá? Tem que ser feito, e eu digo mais, volto a falar, o treinamento não pode ser feito só quando da adequação da LGPD. Ele tem que ser uma coisa contínua. E ele vai se alterando à medida que a empresa tem necessidade de fazer alterações nos seus processos, fazer alterações na coleta dos dados. Isso tudo tem que ser modificado e ser treinado, entendeu? A cada pessoa que entra, ela tem que ser treinada, mesmo que a empresa já esteja adequada. E por que não fazer com aqueles que já estão lá, né, e rever o treinamento? Isso não é uma novidade, o compliance já requisita isso, né, Andréa? Verdade. O compliance já Sem requisita dúvida. isso. Verdade. Bom, a gente não tem mais nenhuma pergunta, não sei se tem alguém ainda aí na plateia que queira fazer, mas ainda que queiram, se não tiver tempo hábil, é só mandar por e-mail, que a gente vai estar tratando de encaminhar para quem pode estar respondendo, a Andréia, o Araújo ou o Roberto. Eu quero agradecer a vocês, palestrantes, né, por mais essa parceria e a certeza que nós temos que cada vez mais estarmos juntos, porque ninguém é bom sozinho, nem muito menos consegue fazer as coisas acontecerem sozinho. Então, se não fosse o esforço, com certeza a gente não estaria aqui hoje, né, reunidos. E também dizer para todos vocês que estão aí, que esse momento é um momento em que a gente está vivendo atípico, né, porque apesar de quase 2 anos, onde a gente tem perdeu um pouco da sensibilidade de olhar nos olhos, de poder estar sentindo a emoção do outro, mas ainda bem que a gente não perdeu o contato. Então, agradeço muito vocês estarem aqui, contribuindo com essa live. Tenho certeza que cada um de vocês deixa um pouco e a gente espera também ter conseguido suprir algumas necessidades, contribuir também para o crescimento. Eu falo isso, né, em nome da BKR Business School. E, enfim, nós vamos estar mantendo vocês informados da nossa agenda de treinamento, tudo que a gente tiver aqui de melhor, com certeza, a gente vai estar passando para vocês. Jaqueline, você me permite um comentário? Eu gostaria muito que vocês pudessem preencher e depois encaminharem para a gente, porque é a forma que a gente tem de poder estar medindo e melhorando, né, toda a nossa apresentação, os detalhes, enfim, tudo isso aqui é muito novo, embora a gente tenha se aperfeiçoado, mas às vezes acontecem algumas falhas, algumas coisas que a gente não consegue ter um controle. Mas é importante que a gente avance e tem conseguido alcançar alguns objetivos. E uma coisa que eu sempre coloco nas minhas mensagens, que eu achei assim, muito pertinente, quando se diz assim, juntos somos mais fortes. Só conseguimos alcançar quando nós estamos mesmo no sentimento de equipe, onde cada um é importante, que é uma engrenagem, que a engrenagem precisa ser alimentada, precisa de entender que sozinha eu não faço nada, mas com vocês eu consigo ir muito mais longe, atingindo maiores objetivos. Então, em nome da Business School, eu agradeço muito a presença de todos e contamos com vocês nos próximos eventos. E vocês três aí, palestrantes, que ajudaram e que contribuem muito, você, Andréia, com a sua empresa, parceira nossa, e desejamos a todos, né, sucesso
e que a gente tenha força e fé. Daquilo que tudo vai passar e daqui a pouco a gente vai estar juntos aí, de verdade. Dando aquele abraço que, nossa, eu acho até que é perigoso. E com a fúria que todo mundo está para dar um abraço, pode até que existam algumas pessoas que vão ter que recorrer a um médico, mas a gente espera muito que esse abraço aconteça. Sou adepto à terapia do abraço, tá? Jaqueline, Sim. você permite um comentário aqui? Pois não. A gente ainda tem alguns minutos, então nós liberamos o áudio para todos os convidados. Se alguém quiser se manifestar e fazer alguma pergunta ao vivo, está liberado, podem fazer, tá? Que ótimo. Maravilha. Então, Gente, pessoal, quem quiser só habilitar o microfone, pode fazer. Vamos, gente, nos ajude aí, trocando mais com a equipe aqui, que a gente precisa melhorar. Dentro do quadro atual, quando essas preocupações chegarão na academia como disciplina? Rogério, de Brasília. Uma boa pergunta. Quando é que isso aí vai chegar na academia? Eu tenho a impressão quando os grandes reitores acreditarem que é uma verdade isso aí. Tem que acontecer e já era para ter acontecido. Andréia, se me permite, eu já participei de algumas semanas acadêmicas falando do tema, né? Até junto contigo mesmo, professor Roberto, falando da LGPD, falando Sim. das boas práticas, falando a respeito da governança, né? Então já existe um movimento nesse sentido, sim, mas para que vire uma disciplina efetivamente é preciso muita conscientização, como o professor Roberto acabou de falar. Concordo. E vamos torcer, né? Que não demore, né? Araújo, André, Rogério. Verdade. Correndo. Gente, vamos contribuir, mais perguntas, aproveitem. Os últimos 5 minutos. Opa. Esse é o momento. Lembra da frase do Einstein que eu coloquei lá, pessoal? Temos algumas mensagens no site, ali no chat, quero dizer, né, parabenizando pela live. Nós agradecemos, essa era a nossa missão, né? Trazer um pouquinho mais de conhecimento de um modo descomplicado, num bate-papo informal com todos vocês, né? Então, nós agradecemos ali ao Leandro, a Ana Márcia. E aí o Leandro ainda diz assim, fazendo uma ressalva, espero que as empresas não deixem para cima da hora para se adequar. Isso não é modismo, realmente, né? Quem deixa para cima da hora, depois faz o negócio correndo e faz mal feito. Típico do brasileiro, né? Aos 47 do segundo tempo. É, isso aí. E aí a gente vê tantas solicitações das empresas e quando a gente vai visitar, né, Araújo? Verdade. Lembra que a gente, no início do compliance, era algumas empresas querendo, mas depois elas ficam meio que sem muita... elas acho que não têm a dimensão da extensão da coisa e aí começam a querer fazer a coisa pela metade e acaba dando problemas e não tem noção de que isso vai impactar a nível não só financeiro, de multas e tal, mas de toda uma problemática que vai acarretar. Então, eu acho que essa adequação ela tem que ser feita com pé no chão, passo a passo, não entendendo isso como um custo, mas como um investimento e contratar a coisa de forma adequada. André e Araújo estão colocando coisas interessantes aí no chat. Eu estou vendo. A Luciane está parabenizando, o Rogério está dizendo que foi uma oportunidade muito importante para os alunos de RH da Uniplan, né? Ele agradece imensamente a oportunidade. Nós é que agradecemos, Rogério.
Certeza. Verdade, Rogério. Obrigado por você estar aqui com os alunos e tenho certeza que contribuindo com a gente também. Passamos a um novo nível. Oi? Passamos a um novo nível. Sim. Né? Verdade. Mais alguma coisa? Mais alguma pergunta? Aproveita que a Andréa vai ter que voltar para Curitiba, né, Andréa? Isso. Vou ter que voltar para Curitiba. O Roberto para Brasília. Você vê como é que tudo tem um lado positivo. De repente, a gente reuniu 3 palestrantes, né, de estados diferentes, com maior tranquilidade. E aí, gente? Ok. Eu creio que esse assunto, certo? Eu creio que esse assunto ele vai ser mais explorado para a gente lá do RH, lá do Uniplan. Eu creio que isso aí vai ser mais explorado, sim. Tá? Com certeza. Nós temos uma expectativa de, em 2022, nós retornarmos também com o curso de segurança privada. Né? Então, é segurança privada e o RH. E a gente fala muito lá no curso de segurança privada de auditoria, investigações sobre fraudes, gerenciamento de crise. Né? Então, essas coisas são importantes, são temas que a gente pode também juntar junto com a lei, né? de proteção de dados, para sistemas de informação, para o pessoal de tecnologia da informação, da gestão de tecnologia da informação. Isso aí é importantíssimo. Né? Eu vou convidar mais alunos para estar junto com toda a equipe em uma oportunidade próxima, se for possível, lógico, né? Eu estou querendo fazer uma solicitação ao vivo, né? Para vocês, no caso aí, se a gente precisar, e vamos precisar, lógico, né? Queremos ser esses multiplicadores dessa bênção, porque isso aí realmente é uma bênção para a sociedade, né? Para toda a comunidade. Nós precisamos desenvolver cada vez mais a cidadania digital, né? A LGPD ela vem colaborar com isso. Exato. Exatamente. Perfeito, é isso aí. Inclusive, isso não é um assunto de direito, não é um assunto de TI, não é um assunto de contabilidade, não é um assunto de... É um assunto geral, entendeu? As empresas, quando vai fazer a adequação, as empresas têm que criar um comitê. O mais recomendado é que ela tenha um comitê de privacidade e proteção de dados, e um comitê que seja composto por vários departamentos. Então, você vai ter o financeiro, você pode ter o TI, você pode ter o RH, você pode ter vários departamentos nesse comitê. E isso faz com que as pessoas tenham mais conscientização, porque essas pessoas do comitê serão os multiplicadores dentro da própria empresa. Então, Rogério, assim como você fez a pergunta ao vivo, a gente te faz um convite ao vivo. Eu tenho certeza que os palestrantes vão concordar comigo. Seja você um agente de mudança. Nos ajude mobilizando o teu universo, da importância do assunto, e eu tenho certeza que Araújo, Andréia, Roberto, estão à disposição aí para alguma programação, alguma exposição que você queira fazer para a gente estar contribuindo. Ok. Tá bom? Perfeito. Eu quero sim, tranquilo, já para agora, já para outubro. Eu não quero deixar para depois, não, porque esse mês de setembro vai ser o mês de prova, né? Então, a gente vai ter aí nós chamamos de upgrade. Né? Vamos ver, vamos convidar, né, pessoas para estarem nos dando mais informações e tudo. Isso aí é importante. Essa garotada tem que sair já pronta para o mercado, certo? Eu acho que a academia ela tem que contribuir com o mercado e o mercado tem que contribuir com a academia, né? Temos que fazer essa parceria ampla, boa,
Inclusive, nós temos uma MBA, Gestão de Pessoas e Coaching, certo? Que atende tanto a Uniplan como também a própria Unip. Poderia ser uma ideia a gente explorar isso também no MBA, né? Como uma disciplina, né, professor? Como uma disciplina ou como uma palestra, sabe, assim... Inaugural, alguma coisa assim de relevância, né? Trazer relevância para o assunto, né? Se nós não trouxermos relevância para o assunto, vai ficar mais demorado ainda a implementação, essas ideias chegarem ao público, né, como um todo. É verdade. Ok. Bom, gente, está muito agradável. Eu tenho certeza que a gente ficaria aqui um bom tempo, mas também em respeito às outras pessoas,